Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o 6º vídeo da nossa aula de função do segundo grau. Nesse vídeo você vai aprender a encontrar o valor máximo e o valor mínimo de uma função do segundo grau. A gente vai estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto a matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd! Vamos junto! Beleza, Quase Nerd, a gente está estudando as funções do segundo grau. Em toda função do segundo grau, a gente tem esse x ao quadrado. A gente viu que toda função do segundo grau tem como gráfico uma curva que a gente chama de parábola, que é essa daí. Esse ponto extremo, esse biquinho da parábola, a gente chama de vértice. A nossa parábola pode estar virada para cima, pode ser côncava para cima, como essa daqui, ou então pode estar voltada para baixo, pode ser côncava para baixo. Nesse segundo caso, o vértice vai estar aqui em cima. De qualquer maneira, o vértice é um ponto, e como ponto, ele tem coordenadas x e y. No nosso último vídeo, a gente viu que existe uma fórmula para achar a coordenada x do vértice, menos b sobre 2a. Onde esse a e b vem da função do segundo grau. O a é sempre o número que está multiplicando x ao quadrado, o b é o número que está multiplicando x, e a gente também tem o c, que é o número que está livre, independente, sem multiplicar o x. Então, com essa fórmula daqui, a gente consegue descobrir qual é a coordenada x desse ponto que a gente chama de vértice. Existe também uma fórmula para calcular a coordenada y, que é menos o valor do delta dividido por 4a. Sendo que esse delta é o mesmo delta da fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac. Bacana, vamos seguir em frente. Então, nossa parábola pode ser côncava para cima ou então côncava para baixo. Para que a gente saiba como é que vai ser a parábola que representa uma função do segundo grau, basta olhar para o a, basta olhar para o número que está multiplicando x ao quadrado. Toda vez que o a for um número maior do que zero, ou seja, um número positivo, então nossa parábola vai ser côncava para cima, vai ter essa cara de sorriso. Se por outro lado, o a, o número que está multiplicando x, for um número menor do que zero, um número negativo, então nossa parábola vai ser côncava para baixo. Vai parecer que está triste. Lembra que a gente chama o y de função e o x de variável livre. Então, se a gente quer descobrir o valor máximo ou o valor mínimo da função, o que a gente quer descobrir é o valor máximo ou o valor mínimo do y. Dá uma olhada aqui nessa parábola da esquerda. O nosso vértice está aqui embaixo. O vértice ele é o ponto mais baixo da nossa parábola. Lembra que o y a gente mede no eixo vertical. Então, o ponto mais baixo da parábola é o ponto que vai ter o menor valor de y. Como o y é a nossa função, o ponto mais baixo da parábola, que é o vértice, vai dar para a gente o menor valor da função, o menor valor de y. Ou seja, quando a parábola é côncava para cima, o vértice dá para a gente o valor mínimo da função. Vamos anotar isso aqui embaixo? Quando a é positivo, maior do que zero, a parábola vai ser côncava para cima, vai ser sorriso. Então, nesse caso, o vértice dá o valor mínimo da função, porque o vértice vai ser o ponto mais baixo da nossa parábola. Show de bola! E nesse outro caso, quando a é negativo e a nossa parábola é côncava para baixo, ela está triste. Bom, o vértice aqui ele é o ponto mais alto da parábola. Se ele é o ponto mais alto da parábola, ele é o ponto que vai ter o maior valor de y. Ou seja, ele vai ser o ponto em que a função tem o seu maior valor, o seu valor máximo. Vamos anotar aqui embaixo também. Então, quando o a é negativo, quando a parábola é côncava para baixo, tá triste, o vértice dá pra gente o valor máximo da função. Quase Nerd, dica do Vina. Sempre que o exercício te pedir o valor máximo ou o valor mínimo de uma função, saiba que esse valor sempre vai ocorrer no vértice da parábola. Vamos fazer um exercício para treinar isso daí? Encontre o valor máximo da função. Y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Beleza, a gente já sabe que o valor máximo de uma função vai ocorrer sempre no vértice. E a gente tem uma fórmula para achar as coordenadas do vértice. A coordenada x é dada por menos b sobre 2a. Aqui na nossa função, o a
o número que está multiplicando o x ao quadrado é o número menos 1. Lembra que quando tem um sinal de menos na frente do x ao quadrado, é porque o número que está ali na frente multiplicando é o menos 1. Já o b, o número que está multiplicando o x, é o 2. E o c, o número independente, é o 3. Vamos jogar aqui na fórmula, então, para calcular a coordenada x do vértice. No lugar de b, a gente vai colocar 2. Perceba que tem um menos aqui na fórmula. Então, entra um menos aqui na frente do b. Bacana. E a parte de baixo é 2 vezes a. O a vale menos 1. Então, a gente fica com 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 dividido por menos 2, uma coisa dividida por ela mesma dá sempre 1. Então, a gente descobriu que a coordenada x do vértice vale 1. Bacana, quase nerd. A gente já tem a coordenada x do vértice. Para encontrar a coordenada y do vértice, então, é só pegar esse valor de x que a gente já encontrou e jogar na lei da função. A lei da função é y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Se o x vale 1, quanto vale o y? É só jogar 1 no lugar do x, aqui e aqui. Vamos fazer isso? Então, a gente fica com y é igual a menos 1 ao quadrado. Entrou o número 1 no lugar do x. Em seguida, a gente tem mais 2 vezes x, vira mais 2 vezes 1. E o mais 3 continua na fórmula. Agora é só fazer conta. 1 ao quadrado dá 1. Com menos na frente, menos 1. 2 vezes 1 dá 2 e o mais 3 continua lá. Menos 1 com mais 2 dá mais 1. E mais 1 com mais 3 dá 4. Então, a gente conclui que quando o x vale 1, o que ocorre no vértice, o y vale 4. Essa é a coordenada y do vértice. Bacana! Esse exercício pediu para a gente o valor máximo da função. Lembra que o x é a variável livre e o y é a função. Então, se a gente quer o valor máximo da função, a gente quer o valor máximo de y. E se o valor máximo ocorre no vértice, a gente quer o valor de y no vértice, que a gente descobriu que vale 4. Então, a resposta do exercício é o valor máximo da função é 4. Show de bola, quase nerd! Acabamos o exercício. Como é que a gente achou o valor de y no vértice? Primeiro, a gente achou o valor de x do vértice usando a fórmula menos b sobre 2a. Depois que a gente já tinha esse valor de x, que deu 1, a gente pegou esse valor e colocou na lei da função. A gente fez as contas e achou o y do vértice. Mas lembra que existe uma fórmula que diz pra gente qual é o valor de y do vértice direto? Olha ela aí. O valor de y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Então, ao invés de ter primeiro calculado o x do vértice para depois jogar na lei da função e achar o y do vértice, a gente poderia ter calculado direto o y do vértice usando essa fórmula. Vamos fazer isso para ver se dá o mesmo resultado? O delta é b ao quadrado menos 4ac. No lugar do b entra o 2, no lugar do a entra o menos 1 e no lugar do c entra o 3. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Vezes 3 dá 12. E 4 mais 12 dá 16. O y do vértice, então, daria menos o valor do delta, menos 16, dividido por 4 vezes a, que vale menos 1. Então, 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E menos 16 dividido por menos 4, menos com menos vai dar mais. E 4 dividido por 16 dá 4. Então, usando a fórmula do y do vértice, a gente teria descoberto que o y do vértice vale 4, que é exatamente o mesmo valor que a gente já tinha encontrado. Isso significa que para achar o y do vértice, você pode ou usar direto a fórmula do y do vértice, ou então primeiro usar a fórmula do x do vértice para descobrir quanto ele vale, nesse caso deu 1, e depois jogar na lei da função. Todo lugar onde tem x, você bota 1. Faz a conta que você vai descobrir qual é o y do vértice. As duas maneiras dão o mesmo resultado. Quase nerd, se você ficou com qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir o exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. No site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd, organizados por aula e por matéria. Nesse exercício, a gente encontrou o valor máximo da função. A gente sabe que o valor máximo ocorre no vértice. E se o exercício pedir pra gente o valor mínimo da função? Olha aí.
Encontre o valor mínimo da função y é igual a x² mais 6x menos 2. Da mesma maneira que o valor máximo da função, o valor mínimo também ocorre no vértice. Então, a gente vai, mais uma vez, achar as coordenadas do vértice. Lembra que a gente chama o x de variável livre e o y de função. Então, se o enunciado quer o valor mínimo da função, é porque ele quer o valor mínimo de y. E esse valor mínimo ocorre no vértice. Então, a gente quer o valor de y do vértice, a coordenada y do vértice. Dessa vez, a gente vai usar direto a fórmula que a gente tem para o y do vértice. Menos delta sobre 4a. O nosso a, o número que multiplica o x², nesse caso vale 1. Lembra que quando não tem nada na frente do x², você pode imaginar que tem o número 1 ali na frente multiplicando. E o b? O b é o número que multiplica o x, que vale 6. E o c é o número independente, que está solto, que é o menos 2. Para poder usar essa fórmula, a gente precisa do delta, que é b² menos 4ac. No lugar de b, entra o 6, no lugar de a, entra 1, e no lugar de c, entra menos 2. Bacana, agora é só a gente fazer essa conta. 6², 6 vezes 6 dá 36, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Menos com menos dá mais. Agora a gente tem 36 mais 8, que dá 44. Então, a gente descobriu que o valor do delta é 44. Agora é só a gente colocar aqui na fórmula. No lugar do delta entra 44 e no lugar do a entra 1, que era o valor que a gente já tinha. Bacana. 4 vezes 1 dá 4 e menos 44 dividido por 4 dá menos 11. Negativo dividido por positivo dá negativo. Então, esse é o valor de y do vértice. Então, o valor de y do vértice vale menos 11. A gente sabe que o y é a nossa função. Então, o valor da função no vértice é menos 11. E a gente sabe que o vértice dá para a gente o valor mínimo da função. Então, esse menos 11, além de ser o valor da função no vértice, também é o valor mínimo da função. Show de bola! Então, resolvemos o exercício. O valor mínimo da função é menos 11. Quase nerd, perceba que a gente nem precisou calcular o valor de x do vértice usando a fórmula. Como a questão pedia para a gente só o valor de y do vértice, bastou que a gente usasse a fórmula de y do vértice, menos delta sobre 4a. Se você ficou com alguma dúvida, coloca a sua pergunta aqui nos comentários. E se você não teve dúvida nenhuma, diz aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Vamos seguir em frente e fazer um exercício agora contextualizado, com uma historinha. O lucro de uma fábrica de mesas é dado pela função f de x é igual a menos 2x² mais 100x menos 1000, onde x é o número de mesas produzidas e f de x é o lucro em reais. Item A. Quantas mesas devem ser produzidas para que a fábrica atinja o lucro máximo possível? Quase nerd, nesse tipo de exercício em que o enunciado conta pra gente uma historinha, é fundamental que a gente comece o exercício escrevendo quais são as quantidades, quais são as grandezas importantes. A primeira delas é o número de mesas produzidas, que a gente está chamando de x. E a outra é o lucro da fábrica, que a gente está chamando de f de x. Lembrando que f de x e y representam a mesma coisa, são dois nomes para a mesma coisa. Então, você pode usar qualquer um deles. Não vai mudar em nada a resolução do exercício. O enunciado disse para a gente que a função é essa daqui. Vamos colocar y no lugar de f de x. Então, a gente tem y é igual a menos 2x² mais 100x menos 1000. Lembrando que o y, que é a mesma coisa que f de x, representa o lucro, e o x, a nossa variável livre, representa a quantidade de mesas produzidas. O enunciado quer que a fábrica atinja o lucro máximo. A gente sabe que o valor máximo da função ocorre no vértice, e o item A pede para a gente o número de mesas que devem ser produzidas para que a gente atinja o lucro máximo. O número de mesas a gente chamou de x. Então, se o item A está pedindo o número de mesas, a quantidade de mesas, o item A quer que a gente encontre o valor de x. Só que é o valor de x no vértice, e a gente tem uma fórmula para isso. Menos b sobre 2a. Quase nerd. Dica do Vina. O erro mais comum nesse exercício é você não saber se o enunciado está te perguntando quanto vale o x do vértice ou o y do vértice. Foi por isso que a gente começou o exercício escrevendo cada uma das grandezas importantes. O número de mesas é o x,
e o lucro é o y. Então, se o item A pediu para você o número de mesas, é porque o item A quer que você diga quanto vale x. Vamos fazer a conta, então. Nessa nossa função do segundo grau, o A, o número que está multiplicando x ao quadrado, é o menos 2, o B, o número que está multiplicando x, é o 100, e o C, o número independente, é o menos 1000. Toma cuidado, porque o sinal vai junto. Jogando aqui na nossa fórmula, no lugar de B vai entrar o 100, e no lugar de A vai entrar o menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 100 dividido por menos 4, menos com menos vai dar mais. E 100 por 4 dá 25. Então, a gente acabou de descobrir que o x do vértice vale 25. Como o x é o número de mesas, o que a gente descobriu é que no vértice foram produzidas 25 mesas. Como no vértice a gente tem o lucro máximo, então a gente conclui que para ter o lucro máximo, a gente tem que produzir 25 mesas. Tá respondido o item A. Show de bola! Então, se o exercício pedir o número de mesas, é porque ele quer o x. E se o exercício pedir o lucro, é porque ele quer o valor do y. Dá uma olhada no item B desse exercício. Qual será o lucro máximo? A gente manteve aqui na tela todas as informações importantes que a gente já tinha escrito no item A. O x continua representando o número de mesas e o y continua representando o lucro. No item A, ele pediu o número de mesas, ele pediu o x. Já no item B, ele quer o lucro máximo. O lucro é o y. Então, o item B está pedindo para a gente qual é o valor máximo de y. A gente sabe que o valor máximo ocorre no vértice. Então, aqui no item B, a gente tem que descobrir quanto vale o y do vértice. Show de bola! Como a gente já tem o valor de x do vértice, a gente pode pegar esse valor, 25, e jogar no lugar do x aqui na lei da função. Fazendo essa conta daqui, a gente descobre qual é o valor de y do vértice. Vamos fazer isso. No lugar de x, vai entrar o 25. Então, a gente fica com menos 2 vezes 25 ao quadrado. Em seguida, a gente tem mais 100 vezes x, que vai virar mais 100 vezes 25. E a gente continua com o menos 1000 da fórmula. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625. 625 vezes menos 2 vai dar menos 1.250. Continuando, 100 vezes 25 dá 2.500. E esse menos 1000 continua na fórmula. Fazendo essa continha agora, menos 1.250 mais 2.500 vai dar mais 1.250. E mais 1.250 menos 1000 dá mais 250, positivo. Então, a gente descobriu que o y do vértice é 250. Se o y é o lucro, a gente achou o valor do lucro no vértice. E no vértice, a gente tem o valor do lucro máximo. Então, a gente conclui que o lucro máximo será de R$ 250. Tá respondido o item B. Perceba que, ao invés de pegar o valor do x e jogar na lei da função para calcular o y, a gente também poderia ter usado a fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a. Daria o mesmo resultado, R$ 250. Quase Nerd, qualquer dúvida já sabe. Deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários, porque eu estou tomando meu cafezinho e olho já já. Um tipo de exercício muito comum em prova de função do segundo grau é aquele em que você tem as raízes da função, o vértice da função, a concavidade da função e quer fazer um esboço do gráfico, um esboço da parábola. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!